É que nem assim, você pegar um carro dos anos 50 e um carro dos anos 2020, né? Você Sim. vai aprimorando, você vai pondo, como é que fala, mais coisas, direção hidráulica, motor mais potente, vidro elétrico, ar-condicionado, e aí vai, né? E ali também eu acho que é no fim dos anos 60 que o Mr. Sam Pepe ganha, não é? Exato. E aí depois vem toda aquela história super legal de procurar um sucessor para ele e que se chegou no Little Pepe. Pepe, o Mr. Sam Pepe era o cavalo lá do King Ranch, o cavalo já tinha ganho mundial, e aí eles estavam meio que querendo promover o cavalo como garanhão. E aí até falaram de um filho dele, que um criador tinha, e o Buster Welsh, que na época era o treinador do King Ranch, que era quem montava no Mr. Sam Pepe, ele foi ver esse potro. Era feio, né? Não era muito bonito. E ele não gostou muito do cavalo, do que viu. Depois passaram-se alguns dias, alguns meses, o rapaz estava montando no Little Pepe, pediu para ir lá montar com o Buster. Levou o cavalo. Levou o cavalo. Aí o Buster viu, começou a experimentar e falou, nós temos que comprar. Aí o King Ranch foi e comprou o Little Pepe. Aí o cavalo virou, ganhou por futuro, virou um super produtor, entendeu? Então, aí você vê outra coisa, os Little Pepes, eles não eram uns animais tão fáceis de serem montados. Eles eram um pouco, assim, cosquentos, briosos, mas eram animais muito boi. Isso aí é muito interessante, até você está falando que eu li a matéria da entrevista e ele fala isso, o Little Pepe pulava todo dia. Exatamente. Aquele pulinho de agitado, né? Eu montei alguns filhos do Little Pepe e teve alguns que já tinha 3, 4 anos de domado e às vezes eles gostavam de dar uma testada. Agora, eles eram uns animais, de uma maneira geral, eles tinham muito boi, muito coração, né? Que é outra coisa que a gente que monta cavalo, pelo menos eu considero muito importante, né? O cavalo que tenta fazer as coisas, o cavalo que quer. Porque às vezes você tem um super indivíduo, você tem um cavalo muito boi, inteligente, mas ele não quer tentar. Ou ele está num dia ruim e ele não faz, né? Exatamente. Então, às vezes você vê que cavalos que eles, nas piores condições, estão sempre tentando. Então, isso é que é muito bom, entendeu? E eu acredito que isso seja um ponto super positivo na hora de escolher um garanhão, porque é aquilo que você mesmo falou, tem cavalo que é bom, mas não produz. Eu acho que essa característica psicológica do cavalo, dele ser fiel, dele ser um cavalo que tem vontade, que não te, como dizer assim, que não te sacaneia ali, são características boas para você pensar que ele pode ser um garanhão. Não, com certeza. Esse é uma série de características que você tem que levar em consideração. Mas pensando em termos de garanhão e de égua, eu acho que a coisa mais importante é a cabeça, o que a gente fala, good minded, né? Cabeça boa, índole boa. Porque, novamente, você tem um cavalo que tem muito calcense, às vezes é inteligente, mas ele é ruim, sabe? Ele não aceita muitas coisas, não quer fazer do jeito dele, fica difícil você treiná-lo. Agora, tem aquele cavalo que ele quer fazer as coisas, ele quer tentar, ele quer ser bom, tem a cabeça, a índole boa, entendeu? Então, eu acho que isso daí é meio caminho andado na hora de se treinar um cavalo. Sim, entendeu? E você pode ver que os garanhões que tiveram sucesso, não digo só em apartação, mas nas provas de trabalho e de corrida também, eles têm eles têm que ter a cabeça boa. Que a gente fala até gênio bom, tem a cabeça boa. Por isso que você vê muito o pessoal, aqui no Brasil nem tanto, mas lá nos Estados Unidos você vê o tanto que eles castram os machos,
Porque primeiro eles olham para ver se o cavalo realmente tem características para ser garanhão. Tá? Às vezes ele até tem, então eles deixam inteiro. Aí eles começam a montar. Aí é um cavalo que dá trabalho, é um cavalo azedo, é um cavalo difícil. Um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro. Eles castram, o cavalo vira super campeão. Entendeu? Então, agora, se o cavalo tem uma índole muito boa, eles deixam o cavalo para garanhão. E também égua, tá? E também égua. É difícil você ver... Por que o pessoal fala assim, os grandes cavalos têm grandes mães? Porque as mães foram muito boas, foram muitas delas excepcionais, mas antes de tudo elas tinham cabeça muito boa, índole muito boa, porque isso é um negócio que passa. Você pode ver, você vai observar às vezes no pasto, na mangueira, você vê aquele potro ruim que bate num, morde o outro, e não sei o que. Bichinho é ruim de gênio, sabe? Depois, na hora que você vai domar ele muitas vezes ele vai te dar trabalho. E égua, mesma coisa, entendeu? Então, difícil uma égua de temperamento difícil, ela vai produzir um cavalo bom. Uma coisa interessante, olha, até esses dias eu fiz uma postagem e teve um comentário que eu achei assim bacana. O cara falou, pô, por que fala tanto só dos machos, não fala tanto das fêmeas, tem que valorizar as fêmeas? E eu dei uma resposta, queria ver até a sua opinião, mas eu falei para ele, não é nem questão de valorizar mais os machos, é porque por questão biológica, o macho, ele tem muito mais filho na vida dele do que uma fêmea. E acaba que, por quantidade, ele acaba sendo mais relevante na hora de você pensar nas linhagens, né? Você pega um cavalo, ele pode ter 1000 filhos na vida, a égua vai ter 10, é lógico que ele vai influenciar mais no geral, né? Com certeza, os machos influenciam mais. Por isso que a gente acaba citando mais os machos a hora que vai andando, né? Eu acho, Pedro, que quem faz a diferença é a mãe. É a fêmea. E até eu até comentei isso pra ele, eu falei, mas a hora que você for vender um leilão, quem vai falar se vai ser caro ou não é mais a mãe do que o pai, mas muito mais a mãe. Porque, né? como você disse, o cavalo tem 1000 filhos. O que diferencia? Esses dias teve um leilão aí, que foi até o proprietário comentando, não sei o que, porque a mãe, que tem vários filhos do fulano. Mas as pessoas precisam prestar atenção, que não pode querer tabelar. Tem vários filhos do Pelé, mas você não pode querer tabelar os filhos do Pelé. Você tem que entender que tem filhos e filhos determinado cavalo, mas quem vai fazer a diferença é a mãe. E nesse leilão quem fez a diferença, teve até uns amigos que me ligaram, quem que é esse cavalo aí? Quem que é esse cavalo aí? É assim, assim, assado. Pô, nunca ouvi falar. Não, porque ele ficou restrito na apartação e o proprietário levou ele para a fazenda, nunca fez uma propaganda, nada. Mas por que tá saindo caro? Eu falei assim, olha quem que é a mãe das potas que saíram caro. Entendeu? Eu vi isso também. A hora que tinha mãe ali, que você pegava e Loli, agora voltando ali, a gente chega em cavalos que hoje em dia são os que mais vêm na cabeça de todo mundo, que é o Highbrow Cat, Pepto Small, Playgun, e esses cavalos que são fortes na hora que a gente fala apartação, que são os que todo mundo ali conhece, né? Exato. Highbrow Cat, Smiley Rolina, Highbrow Cat, Pepto Small, Dual Ray, né? São os cavalos que vêm dominando a apartação esses últimos anos. Aí do Highbrow Cat veio Metallic Cat, né? Do Dual Ray vieram do Smart Ray e vários outros. E aí você começa a cruzar esses cavalos entre si, foram aparecendo grandes indivíduos e grandes garanhões. Né? Hoje já tem os filhos do Metallic Cat aí nas pistas, Metallic Rebel, hashtag Steve Ray Vaughan, Metallic Cat, que agora estão começando a aparecer outros, tem Dual Reishi, Bad Boom Arise, que é através do Once na Blue Boom, que é Pepto Boom Small, entendeu? Então são esses cavalos que vêm dominando as provas esses últimos anos. Hoje o cruzamento, vamos dizer assim, mais conhecido, talvez mais de sucesso, talvez não, né? No ranking mais sucesso, é Highbrow Cat ou Metálico com Dual Ray, né? Esse é o que eles chamam de Magic Cross, é um cruzamento que deu muito certo.
Deu muito certo. Tanto o Highbrow Cat em cima das éguas do Array, como o Metallic Cat em cima das éguas do Array. Entendeu? Mas assim, sabe, Pedro, isso daí não é uma ciência exata, tá? Quando você vai escolher um garanhão e uma égua, pensando em fazer um cruzamento, você tem que analisar várias características, entendeu? Que a gente até conversou anteriormente. É a índole do animal, é a habilidade, é o estilo, é o cruzamento, você vê da maneira que é composto o pedigree dos animais, entendeu? Então tem alguns cruzamentos que deram muito certo. E você pega as características do Highbrow Cat com as características do Array, esse mix aí deu exatamente o que muita gente pensava que ia dar, entendeu? Então é bacana isso de você ver. Agora, às vezes você pensa num cruzamento e não dá certo. Dá tudo errado. Mas eu acho que cai muito naquilo ali que você falou. Cada filho é um filho. Exato. E aquela outra coisa que você também comentou, tem que treinar pra gente conhecer o animal. Porque você pode acabar caindo de falar, do Array é um sangue mais quente, eu tenho esse garanhão que é um Pepto Bull Small bem tranquilo, eu vou cruzar esse Pepto Bull Small com essa égua do Array, mas eu não testei essa égua do Array na cela. Exato. E na verdade ela também é muito calma, acaba que dá um potro muito para trás. Exato. Você pode errar ali o cruzamento por falta de testar e ir só na linhagem, não dá para ir só na linhagem. Exatamente, Pedro. É difícil quando você pega uma égua que não tem campanha, não tem produção, e você logo de cara acerta no cruzamento, entendeu? Então você tem que ver, por isso que eu te falo, não só o indivíduo em si, você tem que analisar o pedigree dela todinho, você tem que ver se ela tem irmão materno, o que a mãe dela produziu, com quem que a mãe dela produziu, o que os irmãos maternos fizeram, como é o cruzamento dos irmãos. Então é uma coisa assim que você tem que observar muito, conhecer muito quando você, como, por exemplo, como uma égua não tem campanha, né? Por isso que eu te falo que eu gosto muito de conversar com as pessoas. Quando eu vou fazer algum cruzamento e eu não tenho essa bagagem de pista do animal, eu procuro saber mais coisas. E tem o cruzamento. Cruza metálico com Dual Array. Não é a ciência exata. Cruza Highbrow Cat com Dual Array que vai dar certo. Não é a ciência exata. O Highbrow Cat, ele ficou... O que impulsionou o Metallic Cat e depois fez ele do maior produtor de todos os tempos, é que eles falavam assim, com o Highbrow Cat é difícil você errar. Se ele não der crack, ele dá bom. Entendeu? É difícil ele dar ruim, porque eles são os animais de cabeça tão boa, eles são tão treináveis, se ele não for crack, ele vai ser bom. E aí o Loli monta, o Pedro monta, o Zé monta, o Godofredo monta, qualquer um monta. Então foi isso que impulsionou o Highbrow Cat. E aí veio, por exemplo, o Metallic. É exatamente isso. O Metallic é a inteligência. Ele, indivíduo, era um cavalo extremamente inteligente, um cavalo. Você conversa com as pessoas que conviveram com ele, ou treinando, ou montando, o treinador foi o Bolgalho, mas outras pessoas que conviveram com o Metallic Cat em Central de Garanhão, tudo, você conversa com eles, eles começam a te falar o que é o cavalo. Há muitos anos atrás, eu li uma reportagem de um dos maiores criadores de cavalo de corrida de todos os tempos, o B.F. Phillips. Foi ele que o Dash for Cash ficava na casa dele, ele fez o First Down Dash, foi ele que fez, ele foi um super criador de cavalo de corrida. Só que ele também foi campeão mundial de apartação lá para trás, ele apartava, sabe? E eu li uma reportagem que ele falava que o grande segredo do Dash for Cash não é só que ele corria, é que ele era mais inteligente que os outros. Entendeu? Entendi. Então, é bacana você ver que cada cavalo tem sua característica, né? E ver o que o Dash for Cash virou, entendeu? Ô, ali no que você vê hoje no mercado atual de linhagem, até uma coisa que às vezes está sendo até uma dificuldade é a quantidade de Highbrow Cat que tem, você fica até difícil de você
conseguir fazer cruzamento. Isso não é vamos fazer assim, ruim, é porque o cavalo realmente é um fenômeno e todo mundo foi colocando. Mas é uma característica do mercado hoje da apartação essa, né? Esse é um grande problema, Pedro. Isso é um grande problema, isso se tornou um grande problema porque concentrou muito, sabe? Ficou muito reduzido. E aí com o domínio, primeiro veio o Smart Little Lina, né? Porque na época do Dr. Lina, desses outros cavalos, não existia inseminação artificial, estava começando, não existia transferência de embrião. Aí veio o Smart Little Lina. O Smart Little Lina foi assim, um fenômeno na época. E ele também e aí, apesar de eles terem era limitado a carta de monta dele, eles não vendiam cobertura para quem queria, era um número limitado. Mas ele já impulsionou muito. Aí apareceu o Highbrow Cat. O Highbrow Cat é neto do Smart Little Lina. Aí apareceram vários Highbrow Cat, os primeiros top dele, os filhos melhores dele, era justamente em égua Smart Little Lina. Então, olha, já tinha um inbreeding aqui. E aí o Highbrow Cat, explodiu. Aí veio os garanhões Highbrow Cat, veio as éguas Highbrow Cat. Então foi fechando. Aí o Little Pep também foi outro cavalo que teve muita coisa. Muitos garanhões e fêmeas, que era uma linhagem diferente. Aí, Dual Rei, entendeu? Que é através do Dual Pep, mas o Dual Pep era Little Pep, né? Sim. Então você vê que é muito pequeno o sangue da apartação, ele é muito pequeno, ele é restrito, ele foi se restringindo cada vez mais. Então é um problema sério isso daí. Eles há alguns anos eles estão procurando um outcross, um cavalo diferente. Já testaram o cavalo por sangue inglês, já testaram o cavalo de rédeas, já testaram várias coisas, mas por enquanto não apareceu nada. E hoje, o que são ali, você vê as promessas de garanhões nos Estados Unidos? Bem, tem os filhos, vamos falar dos últimos 2 ou 3 anos. Tem os filhos do Metallic Cat, que é o Metallic Rebel, o Steve Ray Vaughan, o Metallic Cat, que agora são os que estão produzindo já. Vão começar outros também. Aí você pega o Horish, que foi um cavalo... O Horish está uma procura gigante. Né? O Horish foi um pecado. O cavalo foi fenomenal nas pistas. Aí você vê o que é a força da mãe, filho da Stylish Playlina. O Horish que até tirou o treinador da cela de tão... o cavalo era impressionante o jeito que ele parava, o jeito que ele entrava no chão, e impressionante era o jeito que ele saía, entendeu? Ele tinha uma habilidade fora do comum, muito boi. E o Horish foi um pecado ter desaparecido cedo. Teve poucos filhos. Ele teve poucos filhos, mas graças às técnicas modernas, né, ele ainda pode produzir através da X e tudo. E ele, na primeira geração dele, ele já surpreendeu, que foi o Dual Reish, foi o Kuan Hot, foi o Black Ish, né? E agora o ano passado, primeiro e segundo lugar no Porto Futuro foi dele. Então o Horish deve continuar. E a vantagem do Horish é que ele não tinha nada de Highbrow Cat, tá? E por isso que o povo apostou muito nele. Então, acho que ainda a gente vai ter alguns anos de Horish. Esse filho dele, Dual Reish, que é da primeira geração, vem um Porto Futuro, o pessoal está esperando muito dele, muito dele. Ele, a primeira geração dele estreia agora. Você conhecer ele é lindo, ele é perfeito na conformação, ele é muito bonito. Então é um cavalo, pelo que dizem, os primeiros produtos dele, porque lá nos Estados Unidos, para eles pagarem caro num animal, porque dificilmente vai ser pela cor dos olhos, pela beleza do proprietário, vai ser porque o bicho é bom. E o ano passado, os maiores preços foram de Horish, foram de Dual Reish. O Horish já está provado, que é produtor. Agora o Dual Reish estreia esse ano, mas para eles terem pago caro o ano passado em filhos dele... É porque já estão montando. Estão montando e muita gente gostando, entendeu?
Tem o Bad Boom, tem o Once na Blue Boom, que foi também um craque nas pistas, já se provou na primeira geração, já se provou na segunda, terceira. Tem o filho dele, o Bad Boom Rising, né, que estão começando a montar agora. É cedo ainda para falar, mas estão falando muito bem dele. Tem o Woodby Tough, que é um pouco mais antigo que esses outros, que esse já está comprovado, já está beirando os 10 milhões de dólares na reprodução. E ele é aberto desses pedigrees, apesar de ele ter Smiley lá atrás, mas ele é aberto para Highbrow Cat, ele é aberto para Dual Ray. Então hoje, se você pegar, eu tenho eu quero abrir ali sangue Highbrow Cat, ou eu tenho um garanhão Highbrow Cat, quais são os sangues interessantes para usar, além do Dual Ray? Você tem o Dual Ray Ishi, você tem o Horishi, o Woodby Tough, são esses cavalos que você vai ter, entendeu? Que são abertos. O Once na Blue Boom é aberto, não tem nada de Highbrow Cat, tá? Então já tem, tá aparecendo outras opções que não tem Highbrow Cat, mas aí tem Pepto Boom Small, tem Little Pep, tem Dual Ray, entendeu? Mas o Dual Ray não tem nada de Highbrow Cat. O Once na Blue Boom não tem nada de Highbrow Cat. Então são ótimas opções. O Woodby Tough não tem nada de Highbrow Cat, tá? Então são grandes opções, ótimas opções, tá? Muito legal. Ô Loli, eu acho que deu pra gente falar bastante coisa aqui, né? Deu pra entender bem e fica até esse convite aí para todo mundo que quer entender mais de linhagem, que quer aprender mais. Não é um bicho de 7 cabeças como parece, né, Loli? Não é. E é muito disso de você ter mesmo o interesse de perguntar para as pessoas, de ver um catálogo, de ver o resultado de uma prova, ver filho de quem que é cada um que ganhou ali, que o negócio vai natural e... Pedro, tudo na vida você tem que se esforçar, você tem que trabalhar. Você quer ser bom jogador de futebol, você tem que ralar. Você quer ser ótimo advogado, você tem que estudar, tem que ir atrás. Você quer aprender seu pedigree, você tem que ir atrás. Tem coisas que são mais fáceis para algumas pessoas do que para as outras. Sim. Mas nada é impossível. Eu acredito que se você consegue, eu também consigo. Agora eu tenho que ralar em qualquer profissão, em qualquer modalidade, entendeu? Você tem que, eu acredito que gênio é 95% transpiração e 5% inspiração. Tudo bem que para o Neymar é muito mais fácil para o Neymar jogar bola do que para mim. Tudo bem que eu posso ser que eu nunca chegue no Neymar, mas se eu ralar, eu posso chegar próximo. Aí tudo bem, mas o meu negócio não é futebol. Mas pode ser basquete, pode ser direito, pode ser medicina. Seu Neymar da sua arte, né? Exatamente. Entendeu? Agora você tem que ralar. Você tem que ralar. Se não ralar, não vai pra frente. É isso aí. Muito obrigado, Loli, mais uma vez aqui agradecer. O Loli realmente ele tem um conhecimento muito grande sobre cavalo 4 de milha. A gente falou aqui de apartação, ele teve a oportunidade de conhecer muito aí de todas as modalidades. Então, com certeza, enriquece muito aí pra gente poder conversar com você e aprender com você mais sobre esse mundo aí que a gente é apaixonado aí do cavalo 4 de milha. Bem, obrigado mesmo, Loli. Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição, ainda mais para ajudar a ANCA aí, ajudar a apartação e ajudar o 4 de milha, né? No que precisar, pode contar comigo sempre. Obrigado, é isso aí. Obrigado, ANCA, por promover aí esse bate-papo e essa ideia aí que eu aprendi bastante aqui com o Loli, acredito que muita gente vai aprender também. Obrigado.